Você já se perguntou por que tanta gente está tendo diagnóstico de ansiedade, depressão, estresse, burnout? Por que a gente está levando esse estresse tão alto na nossa vida? Até 2030, a OMS nos sinaliza que a depressão vai ser a maior doença entre as pessoas. Será que o nosso estilo de vida tem influenciado? Será que as nossas atividades, o sedentarismo, a alimentação estão relacionadas à saúde mental? Seja bem-vindo ao podcast Estilo de Vida no Ar. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e hoje eu te recebo para falar sobre saúde mental, gerenciamento de estresse e como o nosso estilo de vida influencia. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Me apresentando, então, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. E meu nome é Sabrine Fetzner, sou psicóloga. Vamos lá, então hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que está sendo muito procurado, né? A gente palestra muito, a gente faz muita live, a gente gera muito conteúdo. E esse tema é o que mais tem sido requisitado pelas empresas, pelas pessoas físicas, enfim. Porque realmente a gente está vivendo esse momento de um estresse muito grande, de uma exaustão mental, uma ansiedade que as pessoas já não conseguem mais lidar. Então, eu achei legal a gente conversar hoje sobre isso. Como é que a gente pode usar algumas ferramentas bem práticas que a gente pode incluir no dia a dia, mas antes disso a gente dá um passo atrás e falar sobre esse estilo de vida que tem influenciado tanto para aumentar esses desordens da saúde mental. Então, primeiro eu queria te perguntar, Lari, como é que a gente geralmente não faz tanta referência entre alimentação e saúde mental? A gente pensa na alimentação com pré-diabetes, obesidade, hipertensão, enfim, com as doenças que a gente já está acostumado, as doenças crônicas. Mas a saúde mental, ela tem relação com essa alimentação da era moderna, vamos dizer assim? Claro, tem muito. Raramente a gente vai ver uma pessoa procurando uma consulta com um nutricionista para melhorar o padrão alimentar pensando no nosso órgão que é o mais essencial, né? Digamos assim, que é o nosso cérebro, né? Então, as pessoas, primeiro, elas não buscam isso. A gente tem que analisar dois viés que eu acho muito importante, que eu trago sempre nas palestras. Que, primeiro, por que a gente está tendo tantos diagnósticos? E segundo, por que a gente não tem um tratamento multidisciplinar junto com o psiquiatra, sabendo que a alimentação, ela tem tanto a parte de interação medicamentosa, né? Que os alimentos, eles podem competir com o medicamento, enfim. Como a parte da gente realmente analisar um contexto dessa alimentação, ver como é que tá o excesso dela de produtos industrializados, de açúcar, enfim, que acaba interferindo, né? A gente, infelizmente, eu já trouxe aqui em outros podcasts também, com relação a parte do consumo de industrializados. Não existe uma legislação aqui no Brasil que proíba o uso de vários aditivos alimentares, como corante caramelo, que a gente tem, né? Enfim, que são corantes, aditivos alimentares no geral, que eles servem pra gente conseguir manter aquele alimento, aquele tempo de prateleira maior, mas acaba que as pessoas não entendem que esse alimento, ele não é pra estar no nosso dia a dia, né? Então, para mim é muito alarmante o aumento no consumo de industrializados com o aumento de doenças mentais. Seja parte de diagnóstico como TDAH, como diagnósticos de... me fugiu agora a palavra que tem bastante. Mas, enfim, a gente não consegue achar tantos com relação a isso, né? Além disso, eu vejo bastante as pessoas se sentirem prostradas, cansadas, sempre fadigadas, não buscarem um nutricionista, não fazerem exame e se autodiagnosticar, estou depressivo, estou ansioso, ou buscar um médico que não faz esse tratamento junto, né? E tem muita gente que ainda faz aquela relação de tô sem energia, vou comer um docinho para dar um gás. Só que esse docinho é 1, 2, 3 vezes por dia, é todos os dias. E eu costumo falar numa palestra, quando eu vou dar um exemplo lá sobre dopamina, é aquela coisa assim, tu come um chocolatinho hoje e amanhã só aquele quadradinho já não faz mais esse efeito. Então, tu precisa de 2, depois tu vai precisar de 3, depois tu vai precisar de 4, e teu limiar sempre vai aumentando. Só que essa quantidade de açúcar, né, para a saúde num geral, também está levando as pessoas a ficar doentes. Eu estava lendo um artigo esses dias que mostrava a relação de diabetes, do aumento de pré-diabetes, enfim, em pessoas cada vez mais novas, e o autor citava exatamente isso, que antes o açúcar era para uma camada da população que tinha muito dinheiro. E no momento que o açúcar ele virou de fácil acesso para todo mundo, a gente começa a ver uma população adoecendo fisicamente e mentalmente, né? Exato. Até, só para complementar, Claro. a gente vê bastante as pessoas
acharem que elas estão tristes, enfim, e terem carências nutricionais. Isso. Elas estão desnutridas. Mas como elas não buscaram um profissional para olhar o corpo por inteiro, fazer exames, identificar, né? Então, uma coisa que se assimila bastante à tristeza, a déficit cognitivo, né? Que é pensamento mais devagar, enfim, é a falta de vitamina B12, é a falta de vitamina D, é a ferritina baixa. Então, é importante a gente analisar o exame completo para depois ir buscar um tratamento psiquiátrico com medicação, né? E também acontece quando a pessoa se sente assim, ela vai direto no especialista que ela acha que deveria tratar aquilo ali. Exato. Né? Então, a gente aqui somos da Atenção Integral à Saúde, né? Trabalhamos com uma APS. E o quanto estar trabalhando com uma APS é importante, ou independente da pessoa ter ou não assistência de atenção primária, procurar um médico da saúde, da família, ou saúde coletiva, enfim, porque precisa ter essa visão integral. Precisa, antes da gente chegar no especialista e ir correndo para um psiquiatra, às vezes a pessoa tem alguns sintomas, ela nem passa pelo psicólogo, ela quer ir direto para o psiquiatra e ela já vai procurar aquele remédio milagroso, né, que trata o sintoma. Trata o sintoma. O sintoma, mas não vai tratar a causa. Então, a gente precisa realmente, que nem eu falei ali no início, dar esse passo para trás e vai para uma enfermeira de família, vai para um médico de família que vai ter essa visão mais integral para conseguir tratar junto com uma equipe multidisciplinar. Porque às vezes é isso, é mudar a alimentação ou usar algumas ferramentas de gerenciamento de estresse ou sair um pouco do sedentarismo, enfim, e consegue ter uma mudança nesses resultados, né? Exato. É que não dá tempo, né? Não dá Nesse tempo. sentido, a gente precisa resolver o quanto antes, de uma forma muito rápida, essas questões da saúde mental, porque não dá tempo para se cuidar. Enfim, a gente sempre vem falando sobre isso, né? O quanto que é importante realmente a gente parar e analisar e realmente ver o que está acontecendo, porque a gente sempre fala, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, assim, poxa, tu nunca foi letárgico, assim, nesse sentido, né? Ah, eu nunca fui, assim, de estar cansado. Ah, mas aí falam assim, mas é do estresse, é o dia a dia, é o trabalho. Tá, mas e aí, como é que tá, né? O restante. Como é que tá a ingestão de água, alimento, exercício físico, o ambiente da tua família, o ambiente do trabalho, tudo isso, né? Acaba corroborando. E principalmente algumas gerações, assim, eu acho que de 35, 40 a mais, a gente foi meio forjado a aguentar, né? Eu tenho lido muito sobre isso, tá saindo muitos artigos, muitas colunas falando sobre essa geração. Então, é a geração que aprendeu a aguentar, que tu tem que fazer, que tu tem que trabalhar muito, que tu vai conseguir, que tu vai ter resultado, mas deixou um pouco a saúde de lado, porque, tem que aguentar. Vai aguentando que vai dar certo. Isso. E tá errado, né? Para todas as gerações, a gente sabe que a geração mais nova já não tem tanto essa característica, porque ela olha mais para a qualidade de vida, para a saúde, enfim. Mas a gente precisa mudar essas outras gerações também, porque os 40 de agora vai viver até os 100 anos. Isso. Né? Eu acho que é muito alarmante pra mim, deve ser pra ti também. As pessoas normalizaram ser ansiosas. Aham. Normalizaram crise de sentir a palpitação, estar sempre se sentindo ansioso. É normal, né? Acho que tu podia trazer um pouquinho isso pra nós, né, Sá? Isso, porque daí faz parte da personalidade da pessoa, né? Ah, mas eu sou assim, né? Eu sou ansiosa, sempre fui agitada, enfim. E, na realidade, quando a gente vai ver os diagnósticos de ansiedade de fato, eles são desde a época da infância, que a criança já apresenta esses traços, mas, de fato, ele só vai ser realmente diagnosticado na época, assim, da adolescência, no início da vida adulta, que a pessoa vê que ela realmente, nas partes executivas da vida, começa a vir a ser atrapalhadas, né? No sentido, assim, de raciocínio, no sentido de tomada de decisão, no sentido de realmente ter calma e paciência para resolver determinadas situações, enfim. Então, a gente tem muito diagnóstico também que é tardio. Hoje, as coisas estão começando realmente a se tornar um pouco mais diferentes em relação a isso, porque, graças a Deus, a gente tem muitas informações, apesar da fake news, a gente tem acesso a isso. Tanto é que a gente tem um podcast aqui, mas que isso facilita muito, né? As questões dos pais, os responsáveis por essa criança, por esses adolescentes também, para começar a se atentar a isso. Porém, contudo, todavia, a gente tem a parte tecnológica, né? Que a gente também não pode deixar de falar sobre ela. Então, os acessos das redes sociais também nos atrapalham, né? A questão também de luzes, né? A questão das nossas rotinas, nossos hábitos. A gente tá numa era que tá tendo uma explosão muito grande por uma mudança que só cabe numa vida.
né? Então, assim, se a gente for ver, daqui a pouco, há uns 5, 10 anos, as crianças já não vão estar no mesmo ritmo que agora. As coisas vão mudar e que a gente nem sabe em qual rumo que vai acontecer, né? Mas que é importante a gente estar sempre atento, tanto com a gente quanto também com essas crianças. E voltando na questão dos diagnósticos ali, por exemplo, da ansiedade, a gente acaba realmente atrelando a questão de personalidade, né? Só que existem, sim, pessoas que são um pouco mais agitadas pela questão da característica, né? De comportamento. Mas tem pessoas que acabam sofrendo. Aí, quando vem realmente a questão do sofrimento, porque a ansiedade, ela altera toda a questão fisiológica do corpo, e aí que a pessoa se vê no momento de crise de ansiedade, síndrome do pânico, com dificuldade de estar em volta de outras pessoas, e começa a barrar em rotinas da vida, né? No cotidiano, aí é um alerta, né? A gente precisa ver, poxa, isso realmente não se enquadra no meu estilo de comportamento, da forma que realmente eu sou, né? Então, eu já venho por uma parte do diagnóstico. Só que daí entra bem nesse ponto. Mas eu vou tomar medicação, né? Ou, sim. não, mas isso aqui é normal, né? Daqui a pouco isso passa. E são coisas que são eventos estressores que vão acontecendo na vida. A pessoa nem está por conta de como resolver. Qual foi o gatilho? O que de fato aconteceu, né? Será que eu sou assim todos os dias para tudo? Que daí a gente fala sobre transtorno de ansiedade generalizada? Ou será que isso é só nos momentos específicos, né? E tem muito também, tu foi falando e eu fui pensando em algumas coisas. A gente vive hoje num grande comportamento sedentário. Tem muitas pessoas que ainda acreditam assim, eu faço exercício, eu faço 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 hora, mas não considero o resto do dia. E é isso que eu tenho cada vez mais tentado levar pra galera quando eu converso. Não adianta eu ir nessa academia e fazer, ou fazer em casa, enfim, fazer um exercício durante 1 hora, 3 vezes na semana, se eu passo o resto do meu dia sentado. Não adianta eu ter esse comportamento sedentário de acordar, sentar para tomar café, sentar no transporte, sentar no trabalho, almoçar, sentar, terminar de almoçar, ficar sentado, depois continuar sentado trabalhando, voltar para casa e me jogar no sofá. Então, a gente precisa rever isso, porque essa pessoa ansiosa, ela precisa gastar um pouco dessa energia, né? Ela precisa, a gente está vivendo num momento que a gente está muito desequilibrado. A gente está com excesso de informações e está com o corpo parado. A gente nunca vai conseguir encontrar um equilíbrio entre um corpo sedentário e uma mente acelerada. Então, a gente precisa rever os hábitos do dia a dia mesmo. A galera não quer levantar, a galera não quer... Eu sempre brinco assim, gente, eu acho muito engraçado quando eu falo isso nas palestras, eu vejo as caras assim, ó. Fala assim, quando vai no mercado, vocês não procuram a vaga mais perto da porta? Aí todo mundo faz assim, ó. É isso que a gente tem que mudar. Eu quero a vaga mais longe. Eu quero caminhar um pouco mais. Eu quero chegar em casa do meu trabalho e caminhar em volta da minha quadra, caminhar uma volta no parque, dar uma volta maior com o meu cachorro, caminhar um pouco mais com o meu filho na rua. Porque é esses hábitos que a gente precisa mudar. A galera ficou muito condicionada. Eu via muita gente durante um tempo falando assim, eu tenho ansiedade e eu preciso fazer um exercício muito intenso. Não é isso, porque às vezes tu já tem essa ansiedade, tu joga essa adrenalina lá em cima, joga esse cortisol lá em cima e depois tu não consegue dormir e tu vai prejudicar todo o teu ciclo circadiano. Então, precisa rever isso, né? Se não sabe como fazer, procura um profissional de educação física e pede essa orientação. Talvez não seja todo profissional de educação física também que consiga dar essa orientação, mas sempre vai ter alguém para te ajudar a organizar isso, esse ciclo de treinamento. Mas antes do treinamento, a gente precisa se movimentar mais no dia a dia. A gente precisa caminhar mais, a gente precisa subir escada. A galera não quer fazer isso. E esse costume, essa rotina que a gente tem de achar que o relaxamento corporal é se jogar no sofá e ficar vendo a TV, o celular, o tablet, ouvindo podcast, vendo um filme junto. Cara, não é. E o relaxamento mental, a galera também faz isso. Tô muito estressado. Me estressei muito hoje no trabalho, com os amigos, com isso, com aquilo. Se deita no sofá e fica só vendo porcaria. Vendo videozinho de 5 segundos e passando, tá? Isso aí também não é relaxamento, né? Então, as pessoas precisam parar realmente para analisar. Eu sei que a galera não quer parar para fazer isso, mas começa uma coisa de cada vez. O relaxamento mental, ele vai ser fundamental para que a gente consiga sair dessa carga de estresse, para essa carga de muita informação. E eu gosto também sempre de dizer que essa ideia de ser multitarefa foi uma besteira que a gente inventou, né? Foi uma droga que a gente inventou pra gente mesmo. Porque o nosso cérebro, ele não é para fazer isso. Ele é para eu sentar aqui e a gente conversar sobre isso.
a pessoa que está em casa nos ouvindo, está no trabalho, está no trânsito, ela parar e ouvir. Não é ela tá ouvindo aqui, ela tá resolvendo um problema no trabalho, ela tá mandando um WhatsApp, enfim, vamos parar. Eu falo muito sobre atenção plena em uma das palestras que eu ministro sobre o gerenciamento de estresse, ligado ao exercício físico, e eu falo assim, gente... Atenção plena não é essa ideia que os coaches inventaram, que tu tem que estar num momento épico da vida, tal. A atenção plena é tu dizer, chega desse monte de informação e eu vou fazer uma coisa de cada vez. E isso vai mudar. E eu falo muito sobre aplicar isso no exercício físico. Porque a galera vai lá pra academia, levanta os pesos de qualquer jeito, não pensa no peso que tá carregando, faz de qualquer jeito, não tem resultado, não sente o que tá fazendo e sai da academia mais estressado. Então, se a gente não começar a focar nas coisas que a gente faz e parar com essa besteira de ser multitarefa, tu pode ser multitarefa no teu trabalho, mas tu vai sentar ali no teu trabalho durante aquele período e vai focar ali em trabalhar. Não vai focar ali em trabalhar, resolver tuas compras da semana, as tuas pendências de casa, o problema do teu cachorro. Não vai fazer isso. Vamos fazer uma coisa de cada vez, porque isso vai ensinar o cérebro a voltar a se acalmar, porque a gente tá sempre nesse pensamento acelerado, né? Isso. E é um desafio muito grande, né? Essa mudança de hábito. Porque, na realidade, o que acontece, né? Quando a gente tá estressado, eu sempre falo isso, né? O que acontece? Tem, digamos, como se fosse um adormecimento na parte da tua decisão, né? De tomar decisão, de pensamentos, de realmente algo do raciocínio ali. Então, o que realmente controla a gente, né? Hoje eu não vou comer um docinho porque ontem eu comi. O que tá fazendo? É a parte do córtex pré-frontal. Ele que tá em ação. Quando eu tô estressado, isso aqui não tá funcionando. E aí, quando eu tô ansiosa e estressada, o que acontece? Eu vou por um hábito que há muito tempo isso já resolveu o meu estresse, já resolveu a minha ansiedade. Aí, às vezes, as pessoas vão lá e vão pros vícios, né? Ou às vezes vão pros hábitos disfuncionais. E aí entra nessa questão do sedentarismo, da questão de comer doces, das questões também do álcool, ou talvez do vício agora do celular, que é muito mais gratificante para o cérebro e também é algo muito mais instantâneo para diminuir. Então, essa questão dos hábitos, ele é realmente muito importante da gente falar e trazer sobre isso. E o exercício físico, ele entra também como um combate na questão do aumento de ansiedade e estresse. As pessoas falam assim, não, mas eu preciso realmente, né, fazer uma musculação pesada. Tá, mas calma. Como é que tá sendo pra ti, né? Exato. Tá benéfico, que nem tu sempre fala também no podcast, né, Betina? É algo prazeroso pra ti? Tu se concentra? Tu tá fazendo exercício físico, mas tá escutando podcast, daí tem aquelas luzes na academia, daí tem um som na academia, tem... Olha quanta coisa de estímulo tem pro teu cérebro, né? Então, assim, qual o momento que tu ficas quieto, sem fazer nada? E para algumas pessoas isso é angustiante. Né? Exato. Eu acho que, na verdade, as pessoas, elas... Claro que existe, sim, pode ter um fator estressor ali, né? Para tu ter um diagnóstico de uma ansiedade, de uma depressão, né? Tem a questão do luto, enfim, uma perda, não somente familiar, assim, né? Uma perda no geral, mas as pessoas, elas não entendem que a saúde mental tá correlacionada com o estilo de vida. Isso. Então, se você tem uma má qualidade alimentar, se você é sedentário, se você não faz um gerenciamento do estresse ali, quer saber fazer a parte tanto de sair desses excessos de informação, como a parte de ter algumas ferramentas para gerenciar os seus dias mais estressantes, né? Criar isso. Acho que se as pessoas elas começarem a olhar para esse lado, elas vão entender, não, peraí, eu não tô bem, não porque eu preciso de uma medicação. Eu preciso mudar o estilo de vida que eu tô. Eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso melhorar minha qualidade de vida no geral, eu preciso ter tempo, eu preciso praticar atividade física. São essas coisas. Não quero dizer que não é pra gente tomar medicação, se tiver de um diagnóstico, se tiver... Mas eu acho que esse é o primeiro passo de mudança, E né? mesmo com a medicação, né? A gente precisa, com a medicação, ela não vai fazer uma mudança radical na tua vida. Ela vai controlar alguns fatores, mas que eu preciso contribuir para que essa medicação faça efeito. Tu falou ali da alimentação, né? Enfim, mas uma coisa que eu acho legal a gente frisar, pode falar, vou puxar para te falar, na verdade, é que, tipo assim, durante um tempo, o glúten e a lactose, o leite, os laticínios, viraram vilão, como se eles tivessem destruído a saúde das pessoas. Só que as pessoas, a gente tava falando de fermentação natural antes de começar aqui, eu me lembrei disso. Só que muitas vezes a pessoa escolhe, eu vou comer o pão sem glúten, porque é o glúten que estraga todo o meu corpo, inflama, tal, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa. E aí vai lá no mercado, compra aquele pão que é sem glúten, mas tem
30 aditivos, Exato. né? E é esse aditivo, né, Lari? Fala um pouco mais sobre isso. Na verdade, os aditivos, a gente tem vários, né? Mas, assim, os mais alarmantes pra mim é a questão das bolachinhas recheadas e salgadinhos. Porque eles têm um aditivo que é baseado mais ou menos similar com o cimento, como eu já trouxe pra vocês aqui em outro momento. E o pão, que a gente tem vários professores na área da nutrição, principalmente na minha pós, que eles falam que o problema não é o glúten. Porque antigamente sempre teve glúten, gente. As coisas tinham, né? E a gente não tinha tanto problema. Mas existe o pão, na verdade, principalmente o pão francês, o pão que a gente estava comentando aqui anteriormente, os pães, eles são feitos de uma farinha pré-pronta, digamos um pré-pão, uma mistura de farinhas para fazer aquele pão. É diferente daquele pão que a gente fazia em casa, com a farinha, com o ovo, não é a mesma coisa. E nessa mistura, a gente encontra a parte esqueci o nome que se fala, mas sabe aquele marco de porta, quando a gente vai colocar a porta em casa? Tipo aquela espuma? Isso, aquela espuma, é utilizada aquela espuma dentro dessa farinha de pão. E aí, a gente tá comendo meio... Claro, o pão vai ficar fofinho, vai dar a finalidade. Não era uma quantidade tão grande, gente, mas chama muita atenção. Não é uma quantidade tão grande quando a gente come uma vez. Né? Quando a gente come uma vez e relacionado ao consumo, assim, esporádico, né? Sim. Então, assim, tudo bem a gente comer isso de forma esporádica, mas tá na hora da gente voltar a ter tempo, a ter qualidade de vida, a voltar para as cozinhas. A gente precisa voltar para a cozinha. Antigamente, a gente via até as propagandas da TV eram na cozinha, gente. Hoje a gente não vê mais propaganda de TV em cozinha. É verdade. Se vocês forem parar pra ver, né? Antigamente era o bolinho da avó Maria, e aí era a propaganda lá, a avó fazendo avó Maria bolinho. na cozinha. Hoje a gente não vê isso. A gente vê, desembale, pegue rápido, pegue não sei o quê. E é tudo muito rápido, né? Tem que estar sempre muito produtivo. E aonde o que a gente ganhou com isso? Né? A gente tá vendo uma sociedade adoecendo. Então, acho que a gente tá precisando retornar pro que a gente fazia antes, né? Eu li uma matéria essa semana falando... Eu não sei até se não foi a gente que compartilhou. Falando sobre o custo de comer natural. Sim. Né? Mas eu acho que, né? Tem muito, assim, a questão do investimento, enfim. Mas a gente tem que parar para relacionar o que é caro e o que é barato. Eu entendo que uma bolacha recheada, um pacote, seja R$ 2,50 e para alguma pessoa aquilo ali faça sentido. Mas se tu pegar quantas bolachas recheadas e mais algumas outras porcarias que tu come durante a semana, tu vai numa feira, né? Com certeza. Eu costumo ir sempre uma vez na semana na feira para programar minha semana. E lá em casa somos 3 e eu gasto numa média de R$ 60 para minha alimentação da semana inteira. Então, assim, eu vou no início do mês, eu compro arroz, eu compro massa, eu compro isso, compro aquilo, de coisas prontas, eu não sei como é que se fala isso agora. A gente chama de estocáveis, assim. Estocáveis, né? isso aí. E uma vez na semana, eu vou na feira e gasto numa média de R$ 50, R$ 60. É caro? É barato? Para muitas pessoas vai dizer que é caro. Mas essa mesma pessoa que diz que é caro, come a tela entrega 3 vezes na semana e gasta R$ 250. Exato, né? É uma visão muito distorcida. Eu gosto de correlacionar, tipo assim, paga R$ 10 numa barra de chocolate, mas não quer pagar R$ 6 no cacho de banana. Exatamente. Gente, peraí. Né? O que é caro, né? Vamos analisar aí. Quantas vezes tu vai comer aquela banana? E quantas vezes tu vai sentar para comer o chocolate? Então, a gente tem que analisar isso também. Mas eu vejo muita resistência na questão dos alimentos in natura, né? A fruta. Sim. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava numa academia e do lado dela tinha uma... Eu ia falar o nome sem querer. Vou fazendo propaganda errada. Tinha um hortifruti do lado. E eu ia lá, buscava um chocolate, né? Que era aquele tubinho bem gostoso, assim, pra uma amiga minha. E eu buscava uma laranja pra mim. Porque na época eu adorava comer fruta após o almoço, assim. E ela assim, mas eu não pagaria R$ 3 nessa laranja. Daí eu falei, mas o seu chocolate foi R$ 3? E você comeu aí? Qual é a Mas é diferença? muito caro R$ 3 nessa laranja. Eu falei, gente... Exatamente. Né? Vai muito da questão dos objetivos da pessoa também, né? E eu acho que isso casa para tudo, na verdade. A gente passou por uma transformação na alimentar, de trabalho, de avanço tecnológico, que a gente mudou um pouco os valores, e isso nos levou para um caminho de uma saúde péssima. Muito. E tem muita gente com resistência. Eu já tive alguns alunos na faixa ali de 18 a 25 anos que, gente, comer uma fruta era Nossa. quase, assim, impossível. E era quase uma ofensa quando eu dizia, tu não pode tomar 2 litros de refrigerante em cada almoço. Mas não vamos longe. Por que essa geração ali da idade dos 18, 19 anos, 21, assim, eles têm resistência ao consumo de fruta? Foi bem na época em que foi lançada as papinhas de fruta. Pois então. E as mães começaram a oferecer o quê?
a papinha de fruta ao invés da fruta. Então, a criança acaba tendo a resistência a consumir a fruta depois, né? Por isso que se vocês têm filhos pequenos em casa, ofereçam frutas in natura, porque assim é muito triste quando a gente chega. Já tive parte da época da faculdade ali onde a gente chegava na escola e mostrava uma fruta pra criança, a criança nem sabia que fruta era porque não tinha visto. Isso Não é era muito por comum. não era por não ter acesso, é porque na casa dela não tem o hábito de ter. Né? Então, assim, vamos voltar para as frutas, voltar para praticar atividade física, né? Questão de ter atenção plena, tudo isso pra gente ter uma qualidade de vida. Eu falo muito também, eu sempre trago 3 ferramentas para quem, às vezes, não pratica exercício físico. Tá, não cabe na rotina da pessoa, a pessoa ainda não encontrou uma coisa que gosta, enfim. Cara, tu não precisa de um professor e nem tá num ambiente controlado para parar 5 minutos no teu trabalho e fazer um alongamento, né? Alonga pescoço, alonga ombro, mexe o corpo, gira a coluna, faz um pouquinho de mobilidade. A mobilidade é com articulação, o alongamento é com musculatura. E isso diminui a tensão. Quando tu faz esse corpo funcionar. E tu não precisa estar fazendo 30 minutos de esteira intenso para começar a liberar os hormônios do bem-estar. Tu pode simplesmente levantar no teu trabalho, faz 5 minutos de alongamento, faz uma respiração ali, 2 minutos de respiração diafragmática, ou faz aquela respiração quadrada, ou faz a respiração... Primeiro que você encontrar ali no Google, esse movimento de levantar, alongar o corpo, mandar mais oxigênio para esse corpo, circular o sangue, vai fazer com que tu consiga equilibrar um pouco mais esses hormônios do bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina, enfim, e tu vai começar a se sentir melhor. E tu começa a diminuir esse estresse, né? Porque o estresse, ele fica impregnado no corpo. É até aquela tensão muscular, é aquela enxaqueca que não passa, é aquela dor no pescoço, às vezes é uma dor no lombar e no quadril. São pontos já estratégicos do corpo que acumulam esse estresse. Então, se eu não mexer essa máquina vai adoecer cada vez mais. E essa tensão no corpo, ela está diretamente relacionada com essa tensão na mente, com esse estresse na mente. Então, é pouca coisa, né? Não tô pedindo pra galera levantar, caminhar 1 hora durante o ambiente de trabalho. Não é pra acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, Não nada é pra disso. acordar às 5 da manhã, ainda mais agora com 3 graus, e tomar banho gelado, e correr na rua, e tomar o shot da gratidão. Não é isso. É, cara, 2 horas trabalhando sentado, levanta e se movimenta. 1 minuto, caminha até a rua, vai olhar o sol, conversa com um colega de trabalho, larga o celular. É essas pequenas coisas que vão fazer a gente voltar a ter uma vida... Olho no olho também, né? Olho no olho. A Olho galera no nem sabe o que olho. é isso, né, Lari? Né? Não Acho sabe. que essa podia trazer a questão da qualidade do sono para também, né, que é Também. importantíssimo. Sim, né? Eu tô escutando aqui vocês e eu tô deixando as coisas fluírem, né? Porque realmente é isso, é o simples. Né? A gente tá esquecendo de fazer o simples, o básico. E a gente não tá conseguindo se desconectar. Né? Então, assim, o estresse, ele não vem somente nas questões dos eventos presenciais, assim, do cotidiano. Mas vem também muito das incertezas que a gente fica mirabolando, né? Ah, mas e se acontecer? Ai, porque tá acontecendo tal coisa e agora? Isso tudo também estressa o corpo, né? Então, assim, é que nem a Bettina falou, o estresse crônico é quando o corpo sozinho, ele não consegue voltar no processo, assim, de equilíbrio, né? É quando realmente tá acontecendo o acúmulo de estresse no meu dia a dia, eu não faço nada. Eu acho que o meu corpo, ele tem que realmente, numa fórmula mágica, se estabilizar. Então, eu fico ali no celular o tempo todo. Só que daí o que acontece? No outro dia, ele tá ali, né? O cortisol tá lá em cima, as alterações do teu corpo estão lá em cima e eu não faço nada. Daí vem o estresse crônico. Então, por isso que é muito importante, né? A gente mudar realmente o hábito do estilo de vida, ver quais hábitos que tu tem quando tu tá estressado. Tu é aquela pessoa que tem comportamento agressivo? Será que é um hábito funcional para realmente diminuir esse estresse? Ou será que ficar no celular realmente está sendo bom para ti porque altera todo o metabolismo? Será que é descontar na comida com ultraprocessados? Então, tudo isso são questionamentos básicos, mas que muitas vezes desacomoda, né? Incomoda muitas pessoas nesse sentido, de se haver com isso, né? Quem tá nos ouvindo, se não sabe por onde começar, acho que uma ferramenta básica, né, que tu já falou bastante sobre isso em outros lugares, é de repente assim, ó, anota. Anota assim, tu tava muito estressado naquele dia, ou tu comeu aquele dia, o que tu comeu? Tu se movimentou? Enfim, vai anotando. Porque com o ritmo que a gente costuma viver a vida, a gente nem
percebe. A gente faz, depois nem lembra se comeu, se dormiu, se exercitou, se caminhou, não lembra de nada. Então, de repente, assim, começa a se avaliar. Para realmente, anota, vê o que está fazendo, vê o que o corpo está sentindo. E a questão do celular, muita gente acaba dizendo assim, mas o celular não me estressa. O celular não me estressa. Eu fico vendo um monte de videozinho legal, que é bacana, e dou risada. Só que no meio daqueles videozinhos, a gente tem já a disfunção da dopamina, né? Que acaba tendo picos e indo embora muito rápido e não fica no nosso corpo. E isso gera essa sensação de insatisfação, mas também com a globalização da informação, tem muita informação que a gente não consegue controlar. E aí acaba despertando na gente uma ansiedade, um estresse, uma tristeza. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Durante muito tempo, eu fazia muito resgate de cachorro. Quando eu morava em outra cidade, enfim, eu era muito envolvida. Então, assim, protetores me ligavam, eu dava carona, eu levava pra cirurgia, eu resgatava na rua, eu levava pra casa. Eu fazia muita função, tava sempre em função disso. Meu Deus, E aí, fazia feira, enfim, tava sempre. E aí, chegou um momento que eu morava num lugar onde tinha muito cachorro. E, às vezes, os cachorros ficavam na rua, às vezes, os cachorros ficavam sem casinha. E, nos temporais, eu ouvia esses cachorros chorando, latindo. E eu não conseguia mais dormir. Porque eu comecei a, pensar... Meu Deus, aquele cachorro tá na rua, aquele cachorro eu não consegui resgatar, aquele cachorro não sei o quê. E aquilo começou a me despertar essa ansiedade, essa tristeza. E eu falei, cara... eu preciso parar. E aí, eu dei um passo para trás e me afastei disso. E eu acho que o celular, às vezes não, grande parte das vezes nos traz isso. Sei lá, a guerra lá é horrível, mas eu não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer nada. Então, eu me encher de informação de quantas pessoas estão morrendo naquele minuto que eu tô lendo aquela informação, só vai me gerar mais descontentamento, mais estresse, mais ansiedade, sendo que eu não consigo nem lidar com os meus próprios problemas do dia a dia. Então, tá aí. Às vezes, não é só aquele videozinho bacana que a gente vê. É informações que nos geram desconforto, que a gente... tem empatia, que queria poder resolver e a gente não pode. Então, a globalização também nas informações... nos prejudica dessa forma em quem passa muito tempo no celular. Isso. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa manejar essa ferramenta, né? E só pra gente poder finalizar também, né? Um dos grandes pontos do gerenciamento do estresse é tu modular. Modular o teu comportamento, mas também o ambiente onde tu está inserido. Porque a rede social, ela não deixa de ser um ambiente também, né? Então, se tá sendo nociva, eu tenho total controle de diminuir. Assim como eu também tenho poder de decisão sobre a minha vida, né? Então, assim, nossa, esse relacionamento tá sendo muito desgastante, calma, então vamos analisar. Será que tá valendo realmente a pena? O que tá acontecendo, né? Será que realmente um relacionamento, ele tem que ser tão conflituoso assim? A gente precisa se indagar. A gente tem, claro, níveis, assim, dentro do relacionamento. Isso vale tanto para o ambiente de trabalho, quanto também para o ambiente da família. Também pela questão da tua vida, né? Então, a gente tem o poder de escolha, mas também de modulação. Só que a gente não tem como controlar a ansiedade. A gente não tem como controlar o estresse, porque eles vêm, a gente sente, mas a gente consegue modular o que a gente pode fazer a partir daí. Se eu tô assim, é porque alguma coisa aconteceu, né? É que nem tu falou, Bettina. Poxa, isso aqui tá me estressando, eu tô ficando com insônia, tô ficando num sofrimento muito grande. Então, uma das partes que tu modulou foi fazer o quê? Se afastar disso, né? E às vezes é doloroso, é difícil doloroso. A gente falar isso, né? De ter que se desligar desse processo. Isso leva um tempo, né? Até a gente realmente tomar essa decisão. Mas é que lembrando que o estresse, ele é um fator de risco para muitas doenças. Inclusive depressão, diabetes, saúde cardiovascular e por aí vai, né? Então... pressão arterial, né? Isso. As pessoas, elas, cada vez mais diagnósticos de pessoas jovens com pressão alta, né? Quando a gente chama ali, então, hipertenso. É bem complicado mesmo. Isso. Bom, então a gente tá finalizando mais um conteúdo. Eu não sei se vocês querem deixar um recado para quem tá nos ouvindo para falar da nutrição com relação à saúde mental, gerenciamento de estresse. Querem dar algum recado final? Eu acho que a gente pode dar um recado que é... vamos parar de comprar tantos bolinhos na rua e fazer bolinhos em casa. Ter momentos de fazer comida. Voltar pra cozinha. Comer comida de verdade. Resgatar pra ser esse momento também de terapia, né? As pessoas, elas correlacionaram o cozinhar com uma escravidão, com uma coisa assim, um sofrimento, né? E, na verdade, não precisa ser assim, né? A gente pode colocar amor no que a gente faz, no que a gente come. E trazer como um ato de relaxamento também, né? Isso mesmo. E se tá estressado, lembre-se, tá na hora de dar uma pausa. Pausa, respire, né? Tenta fazer uma caminhada justamente para fazer com que o estresse ele diminua,
teu corpo ele não vai conseguir por muito tempo aguentar esse estresse. Então, tu é responsável pelo teu próprio estresse. Exato. Maravilha. Chegou a hora de mudar. Depende só de você. Escolher qual caminho você vai seguir. Vai começar mudando hoje? Mudando o quê? Importante é não deixar de alterar os seus hábitos, para que também o gerenciamento de estresse esteja dentro da sua vida. Espero no próximo conteúdo. Até mais!